A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós estamos começando hoje mais um de nossos vídeos e nós vamos estar abordando um assunto, como eu avisei já nas primeiras lives, nas primeiras gravações que fiz. Eu disse que nós daríamos uma ênfase recorrente, ou seja, por mais que abordássemos diversos temas, o nosso tema recorrente sempre será a volta de Jesus. Os aspectos teológicos, históricos, gramaticais que cercam essa vinda tão gloriosa, essa grande esperança que a igreja possui no seu coração e tem sido deixado de lado pelos nossos líderes durante muitos anos. Então, nosso compromisso com a palavra de Deus, com a verdade bíblica, nos impulsiona a sempre estar girando em torno desse que é o eixo principal da existência desse humilde canal. E eu gostaria que você analisasse uma passagem comigo, que está lá em Mateus, capítulo de número 25, o versículo de 1 a 13. É claro que nós vamos passear por alguns versículos da Bíblia, porque eu quero estudar com vocês algumas expressões que estão dentro desse texto, ou desses textos escatológicos que nós vamos estar abordando aqui. Então eu queria pedir, em primeiro lugar, que você curvasse sua cabeça junto comigo, fizesse oração a Deus, para que o Espírito Santo nos ajude, porque sem o Espírito Santo, nada disso vale a pena, nem vai ser nunca possível de ser realizado. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que nos tem dado vida e saúde e a oportunidade de pregarmos abertamente o Teu Evangelho. Abençoa os Teus servos que vão ouvir esta gravação, que vão se beneficiar dela, que possam ser realmente abençoados, profundamente abençoados pela Tua palavra, porque esse é o único objetivo que nós temos, a glória do Teu nome. Assim te peço por cada um dos nossos queridos ouvintes e também por nossa vida, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós vamos ler agora está em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Eu peço a sua atenção ao acompanhar comigo esse texto da Escritura. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem, meus irmãos. Aqui está esse trecho
que é um conjunto de pareneses. O que é uma parenese? Você que já estudou português sabe, pareneses são exortações. Há textos no Evangelho que são chamados pareneses ou classificados como pareneses, porque são aqueles momentos em que o autor usa expressões que são um alarme, como se fosse assim, atenção, o que eu vou falar agora é muito importante. E aí ele diz, isso é uma parenese, é uma exortação, quando ele usa esse tipo de expressão, vigiai, não porque não sabeis o dia, enfim. Então nós temos aqui esse pequeno trecho, e aí muita gente vê aquilo que não está tão claro aqui. Por exemplo, as discussões a respeito da segunda vinda de Jesus. As mais comuns são aquelas que dizem entre arminianos e calvinistas, que são então, respectivamente, pré-tribulacionistas e mesotribulacionistas. Eles então defendem a ideia do seguinte: o primeiro grupo defende a ideia de que a vinda de Jesus primeiro será secreta, ela será dividida em duas fases. A primeira, o rapto momentâneo e secreto da igreja. E depois, no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação, já no Armagedon, no fim do Armagedon, que é o corolário da grande tribulação, viria então Jesus na sua segunda vinda, chamada vinda em glória. Na primeira fase da segunda vinda, para o arrebatamento. Na segunda fase da segunda vinda, para exercer o juízo das nações vivas. Bom, essa é a teologia arminiana, que é linda, maravilhosa, mas ela requer, para que isso tudo aconteça, um malabarismo bíblico, teológico muito grande. Não é isso que você vê quando você lê o texto bíblico. A posição calvinista, pelo seu lado, já se baseia naquilo que o texto mostra, que Jesus vem, arrebata a igreja, e todos os eventos se desencadeiam a partir dali. Então, quanto às discussões, se Jesus vem antes, se Jesus vem depois, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mesmo que já demos algumas pinceladas sobre esse assunto em algumas lives aí para trás. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é exatamente o porquê dessas pareneses, o porquê desses alertas. Então são expressões que vão nos chamar a atenção para o fato, e não para discussão teológica inútil, que ninguém pode afirmar 100% nada, e todo mundo, na verdade, está esperando para ver no que vai dar. Está igualzinho a vacina do Covid e a eleição dos Estados Unidos. Cada um fala uma coisa, mas nós temos que esperar para ver no que vai dar. Mesma coisa é a volta de Jesus. Sabemos uma coisa, que ele vem, que ele está às portas, sim. Então é mais útil analisarmos os sinais, os seus cumprimentos, detectar todos esses alertas, do que ficar se perdendo em discussões inócuas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, algumas expressões que eu gostaria de chamar a atenção, porque desde a era apostólica, que os apóstolos e seus discípulos, que são os crentes do primeiro século, eles já acreditavam, e mais do que acreditavam, eles esperavam a volta de Jesus já naqueles dias. E isso, por um lado, pode ser muito bom, bom, porque aumenta a esperança, conforta os sofridos, os crentes que estão passando sofrimento, perseguições, é bom sim, manter a igreja vigilante, é verdade. Mas, por outro lado, cria-se uma espécie de terrorismo espiritual, cria-se uma ansiedade, um desespero, que não vai faltar, como nunca faltou, oportunistas de plantão para vir tirar a paz do irmão, da irmã. Isso acontecia lá no dia dos apóstolos, como nós vamos ver aqui. Então, era um tema esperado para aqueles dias. No entanto, Jesus fez umas parábolas para poder nos transmitir algumas ideias, e a gente começa a analisar aqui a parábola das 10 virgens, quando ele faz uma comparação. Então o reino do céu será semelhante. Isso dentro das figuras de linguagem é a símile, é uma comparação. Não é para tomar literalmente,
É uma comparação paralela. Ele está fazendo isso desde o capítulo 24, principalmente lá no versículo 37 e 43, e depois nós vamos lê-los também, que ele faz assim como era nos dias de Noé. Ele está dando um alerta, assim como foi nos dias de Noé, será também no fim dos tempos. É uma paranésia, uma exortação, é um alerta. Bom, então ele diz que assim, então o reino do céu será semelhante. Ele compara o reino do céu a dois grupos de crentes, de pessoas, que ele chama aqui de 10 virgens. Eram 10 virgens que compunham um cortejo nupcial, aguardando a chegada do noivo. Isso não é uma figura comum naqueles dias, que a verdadeira noiva se acercava de uma série de companheiras, suas damas, para esperar a chegada do noivo. E o noivo chegaram naquela festa toda, e ela saiu em procissão pela rua à noite, da casa do noivo para a casa da noiva, da casa da noiva para a casa do noivo, e junto com os parentes naquele cortejo, onde todos levavam uma lâmpada, uma candeia acesa, para poder fazer a travessia da noite, durante uma semana. Era esse o costume dos casamentos daquela época. E Jesus pega essa imagem para começar a transmitir as verdades espirituais para nós. É aquilo que eu já ensinei aqui muitas vezes. Cuidado para você não fixar no tipo, cuidado para você não perder o seu tempo no símbolo e esquecer da interpretação. Cuidado com isso. Ou entrar pelo método alegórico e começar a ver em cada coisa, perdão, em cada objeto um significado especial. Aí a coisa vira loucura, né? Então ele começa a fazer essa comparação e dizendo que chega um dado momento em que o noivo parece tardar, parece demorar, e nessa demora do noivo há uma preocupação. O noivo está demorando e um grupo aqui, o nosso grupo aqui, não se proveu de reserva de azeite, achou que o que tinha nas lâmpadas era o suficiente, e vocês aí, o outro grupo, tem uma botija reserva aí para abastecer as lâmpadas. Por que vocês não dividem com a gente? E então aquelas chamadas prudentes que se precaveram, que foram vigilantes, falaram, olha, para que não falte para nós e para vocês, é melhor vocês irem comprar a parte de vocês. Porque se eu der a minha parte para vocês e tardar, nem eu nem você. Não é egoísmo, é planejamento, provisão. Então aquele grupo de imprudentes voltaram atrás para poder fazer aquilo que não fizeram no seu tempo. E aí, sem querer encarar essas virgens como personagens, que é o que o pessoal começa a fazer, a gente começa a analisar as lições que estão aqui embutidas. Que na nossa vida espiritual deve estar voltada toda a nossa atenção para a segunda vinda de Jesus, ou a nossa partida para estar com Ele, que é uma segunda vinda para quem está morrendo, né? Então, vejam bem, a gente tem que entender que é necessário prudência, é necessário planejamento, é necessário vigilância, para que você não perca as esperanças, deixe de esperar por Jesus e se afaste dele e venha até mesmo a ficar de fora, perder essa tão grande salvação. Então, o alerta está aqui implícito nessas linhas, onde o azeite, o símbolo do Espírito Santo, tá bom, mas o azeite, que é o alimento da lâmpada, ele não pode faltar na casa da pessoa, tem que estar sempre à mão para ser usado, ainda mais num momento desse daqui. Aí a gente faz um paralelo semelhante, né, que é uma parábola, uma coisa para dar um lado. A nossa vida espiritual tem que estar provida de luz o tempo inteiro. E não só no sentido de ser o Espírito Santo como Espírito Santo, mas o Espírito Santo na forma da palavra de Deus em nós. O Salmo 119, versículo 105 já diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é a luz que alumia a vida do crente. Uma vez você tem um depósito, e o depósito dela é aqui, na cabeça, né? Ou na linguagem bíblica, o coração, ela tem que estar aqui reservada. Você tem que alimentar a sua mente com a palavra de Deus,
com fé na palavra de Deus, crendo nela. E aí sim, você vai estar de pé naquele momento certo em que Jesus vier. Mas está dando noivo, a lâmpada delas se apaga e quando elas voltam, era tarde demais. O noivo já tinha celebrado, já tinha entrado com as demais virgens e a Bíblia diz aqui, a porta se fechou. Né? Quando Jesus vier, irmãos, nós não podemos perder a hora, porque segunda chance a gente não pode dar a ninguém, porque por esse texto e muitos outros do Novo Testamento, você não viu uma segunda chance. Então, o pessoal aí que acredita na segunda vinda, dividida em duas fases, aquela coisa toda, que nós pentecostais acreditamos, às vezes cria uma ilusão de que se o cara perder o bonde agora, ele vai ter uma segunda chance, mesmo que para isso tenha que perder a cabeça, ser torturado pelo anticristo. Não é assim não. Primeiro que se fosse já não ia ninguém, porque se você imaginar hoje, com paz, com o direito que nós temos, com lei nos protegendo, tudo certinho, muitos não querem servir a Deus. Qualquer coisa é motivo para desviar, uma palavra que o pastor der mais dura é motivo para desviar. Se o irmão não cumprimenta com a paz do Senhor, é um motivo para desviar. Qualquer coisinha nessa sociedade mimada, frágil, é motivo para abandonar Jesus. A menor luta o cara sai fora. Perdeu o emprego, Deus não está comigo, para que eu estou na igreja? Deus eu não entendo, é tudo assim. Mas você imagina se esse indivíduo dependesse de perder o pescoço ou ser torturado para ser salvo. Claro que não se salvaria. Não tem a menor chance. Não tem mesmo. Tá bom? O cara não consegue largar um copo de cerveja para servir a Jesus. Ele vai largar a mão da vida dele para ir para o céu? Oh, vamos ser realistas. Né? Mas, se assim fosse, tudo bem ainda. Mas não, pelo texto, a porta fecha. E o grupo que não entrou não vai ter como entrar mais. Quer dizer, Jesus voltando, voltou mesmo. Ah, eu vou esperar, quem sabe a segunda leva eu vou. Não tem segunda leva. Ou vai ou não vai, irmão. Não tem jeito. Os católicos arrumaram um purgatório para aliviar a turma, né? Ah, o cara morre, vai para o purgatório, não vai para o céu nem para o inferno, mas se fizer aí umas doações à igreja, umas missas, ele salta do purgatório direto para o céu. É o que Lutero combateu e começou a reforma nisso aí, né? Mas nós protestantes temos o nosso purgatóriozinho disfarçado, em passagens como essa, que a gente acha que vai ter uma segunda chance e não vai, né? Então, fica então alerta. Mas como que a igreja sempre olhou esse episódio da volta de Deus à Terra? Olha que coisa. Então, Jesus, ele chama a atenção lá aqui atrás, Mateus, capítulo 24, versículo 37, que é outra pareneses, que começa no 32, mas eu quero fixar a sua atenção aqui no verso 37. E como nos dias de Noé, olha bem, e como nos dias de Noé, é outra símile, é outra comparação, é outro paralelo. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para pensar. O que tem a ver os dias de Noé com os dias do nosso futuro tão breve agora aí? Tem muita coisa a ver, mas a principal delas é o sistema, o Aion, que hoje governa o planeta. O mesmo espírito de incredulidade, de deboche das Escrituras, de ser sorrateiro com elas, de não acreditar, esse liberalismo teológico aí que desacredita no próprio seminário teológico, já estão desacreditando na Bíblia, abraçando as teorias da evolução, muitas posições filosóficas, o gnosticismo tomando conta disso tudo. São todos que estão perdendo a salvação para pousar de politicamente correto para esse mundo totalmente errado. É um jogo de incoerência muito grande, né? É um excesso de imbecilidade até. Mas o homem, infelizmente, é assim. Então, seguindo aqui, como nos dias de Noé também será a vida do Filho do Homem. Ele vai explicar agora. Porquanto, assim como nos dias que antecederam ao dilúvio,
antes do dilúvio vir, claro que depois que veio morreu todo mundo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e o negócio já era, irmão, acabou. Então vejam bem, do mesmo jeito que nos dias de Noé, antes que o dilúvio ocorresse, a população vivia a sua vida normalmente. Comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, ou seja, seguia normal. Como muita gente diz hoje, eu escuto essa mensagem há tantos anos, Jesus não veio até hoje, meu bisavô tem mais de 30 anos de morto, já morreu com 100 anos de idade, dizendo que Jesus ia voltar a qualquer hora, e o mundo sempre foi o que sempre foi, não teve alteração nenhuma. Isso é a maior falácia, o maior engano que o diabo botou na cabeça das pessoas hoje. Porque as coisas que Jesus nomeia como sinais indicativos para a segunda vinda, nenhuma delas é novidade. Acontecia já há milhares de anos. Não é o acontecimento, é a quantidade do acontecimento e a frequência como eles vêm acontecendo. Esse é o grande problema. E o sinal final da apostasia ali. Bom, e tudo isso nós já vivemos, né? Já vivemos. Estamos aguardando pela hora de Deus mesmo. Mas muita gente embarca nessa falácia, igual o pessoal nos dias anteriores ao dilúvio. Você vê, Noé ficou 120 anos pregando a palavra de Deus. Gente, vai vir um dilúvio. Gente, isso aqui vai encher de água e eu estou construindo aqui esse barco grandão para abrigar os animais, e todos vocês que quiserem, entrem aqui para dentro, que vão ser salvos quem estiver dentro desse barco. Aquilo era uma comédia, aquilo era motivo para, se fosse nos dias de hoje, nós teríamos isso aí, ia ter até talk show de humorista evangélico imitando Noé. Né? Que a igreja agora está virando também picadeiro de circo, palco de palhaçada, né? E entretenimento, onde muitos pastores querem entreter o povo e não pregar a palavra de Deus para o povo. Então ia ser uma gracinha, iam fazer teatrinhos, iam brincar, escarnecer à vontade. Aonde se viu, num lugar que nunca tinha chovido, era só uma garoa, vamos assim dizer, que irrigava a terra, se falar em dilúvio de água. Não tem como. Você olhar aí o Rio Paraíba aqui na nossa região e alguém falar, vai vir um tsunami gigante para destruir tudo. Impossível. Aí o pessoal ria, o pessoal brincava, né? O pessoal escarnecia. Então é impossível. Aí o cara começa a construir uma arca num lugar que nunca choveu, que não tinha nenhum mar perto. Era motivo de gracinha, com certeza. Quem não ia rir disso? Ô, velho esclerosado. Por isso que eu não gosto desses crentes. Ficam pregando impossibilidades. Isso é geograficamente, geologicamente, cientificamente, é impossível. É inviável pela lei disso e o costume daquilo. Ninguém nunca fez um barco tão grande. E o homem apanhava dia e noite durante 120 anos e pregando que o dilúvio viria e destruiria todos. Mas a arca era a cápsula de Deus para o escape daqueles que acreditassem na mensagem de Noé. Mas o pessoal não acreditava. Então, continuava comendo, bebendo, casando, dando os casamentos, levando um vidão deles do jeito que sempre viveram. Até que começou a chover. Eu até imagino, quando começaram a cair as primeiras gotas, o pessoal deve ter ido para frente daquela arca e falou, Noé, olha aí, começou a chover, parabéns, você não errou não, ó, cuidado, hein, Noé, essa chuva vai apertar, hein. E aí realmente ela foi apertando e rompeu-se as fontes do abismo, a linguagem que a Bíblia usa. Nós sabemos hoje, irmãos, que existem grandes cisternas de água. Eu digo cisterna porque eu não tenho outro termo para usar, mas são cisternas de dezenas e até centenas de quilômetros, tá? Cúbicos debaixo do manto terrestre, da crosta terrestre, melhor dizendo, debaixo da crosta terrestre. E como aqui no Brasil, o aquífero Guarani, o aquífero Amazônico, e muitos outros aquíferos que tem nesse planeta. Então são grandes reservas d'água que estão a
centenas de metros de profundidade. E muitos não foram nem descobertos. Há água dessa daí estocada debaixo do piso marinho. Você tem a água, você tem aqui a praia, a quebra-mar, o talude continental, o piso marinho. Debaixo do piso marinho você tem a crosta terrestre. E dentro dessa crosta tem reserva dessas águas também. Isso tudo rompeu e inundou o planeta. Bom, aí a piada acabou. E aí deve ter acontecido, a gente conjectura, que as pessoas iam bater naquela porta da arca, gritar, se agarrar a ela, né? Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, mas aí não tinha mais a hora de entrar, já tinha passado. A hora de tomar a decisão que ia determinar vida ou morte, perdição ou salvação, já havia passado. Então, como nos dias de Noé, nós também vivemos isso, mas eu vou deixar o nosso dia para depois. E o verso 39 diz, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ninguém percebeu. Era como eu disse aqui, uma chuvinha, nego brincou na chuva, começou a inundar, nego brincou na inundação, até que viu que o negócio era um cataclismo. Quando enxergaram o cataclismo, já era tarde demais, irmãos. Já era a hora mesmo, sem esperança, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, as pessoas vão brincar, vão escarnecer, vão desacreditar, vão perder a esperança, vão esquecer da segunda vinda, e ela vai vir. E quando ela acontecer, essas pessoas com seus mestres, com seus livros, com sua teologia, vai tudo ficar e vai perecer. Perdeu a arca, não tem um bote salva-vida, mas não é o Titanic, que afundou, mas tinha lá uns botinhos, não é um Titanic, não tem botezinho de resgate, não. É morte mesmo, é perdição. Aí ele vem no verso 40. Aí ele muda o tom, ele sai lá do Noé e começa a mostrar como isso será um divisor na vida das pessoas. Olha, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui não está se ensinando rapto secreto. Não tem lógica falar em rapto secreto. Por que não tem? Primeiro que a sua manifestação será gloriosa. A Bíblia diz, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Diz que todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. Todos os acontecimentos em tela na Bíblia estão em sequência lógica na Escritura. Para enxergar diferente tem que fazer malabarismo. Aí começa a não resistir uma exegese séria do texto. Então, olha bem, o que está dizendo aqui não é surpresa. Primeiro que Jesus disse que ele já vem, mandou vigiar, porque você não sabe o dia e a hora, surpresa não vai ser. Nosso dever é pregar aos quatro cantos desse planeta que Jesus está vindo. Não é surpresa para o mundo também. Tá? Então, o que ele está querendo dizer também não é que metade vai e metade vai ficar. Só porque um está no campo, dois estão no campo. Um é tomado, perdão, o outro será deixado. Dois estarão na moeda, mas vai, outra fica. Dois na cama, um vai, outro fica. Não é para te dar percentual de nada. Não é para isso. É para te mostrar que a vida no planeta, na humanidade, vai estar seguindo o seu trilho normal. Até que vai acontecer. E quando acontecer, quem ficar para trás vai sofrer as consequências. E quem for tirado daqui estará no reino de glória para toda a eternidade com Cristo e os seus santos. Esse é o foco principal. E não ficar aqui discutindo. Não. Duas pessoas, um é levado, outro deixado. Isso me faz crer que 50%. Aí começa a loucura, né? Aí começa o devaneio. Não é para isso que a Bíblia dá essas informações. E a grande informação que ele dá aqui é isto. Vigiai, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de vir. Ninguém sabe o dia,
Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Quando Jesus estava aqui, o Verbo estava encarnado, né? Ele estava aqui na sua manifestação, a gente chama de união hipostática, né? Quando ele sendo Deus, ele se torna homem, não deixa de ser Deus, não deixa de ser homem, 100% homem, 100% Deus, ele se manifesta nessa situação. João fala assim, e nós o vimos como a glória do unigênito do Pai, e ele então afirma, naquela condição histórica do Cristo histórico, encarnado de pé no chão dessa terra, ele diz que nem ele sabia, só o Pai. Agora, hoje, falar que Jesus lá reintegrado à Trindade no céu, que ele não sabe é ignorância, não conhecer a doutrina da Trindade. Não tem a menor noção de que não há hierarquia entre a Trindade. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito não é maior do que o Pai. Quando Jesus estava encarnado aqui, a relação, por isso o nome, Pai e Filho, para nós aqui entendermos. Mas não é essa a relação lá. Lá são coiguais, coexistentes, têm o mesmo poder. Tá? Muito bem. Então ele ainda fala aqui no verso 43. Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aí alguns querem usar esse texto para sustentar a tese de que o ladrão vem em secreto. Então Jesus vem em secreto como um ladrão também. Não. Não é o fato de Jesus vir em secreto que ele está falando. É o fato de considerar isso. Você não sabe o dia e a hora que ele vem. Então esteja com a sua vidinha no altar preparado para a volta de Jesus. Só isto. Não quer dizer que vai ser assim, ninguém sabia. Todo mundo inteiro está avisado, só que estão dando as costas para a mensagem. E a gente, às vezes, nós crentes, que o mundo não tem compromisso com Deus mesmo. O mundo aí é palha para queimar na fogueira do juízo. Nós, os crentes, nós estamos dando de ombro, dando buchocho, né, com o ombro, para a volta segunda vinda de Jesus. Então a gente fica assim, nada, isso aí é conversa fiada. O negócio é o seguinte, vai ser como ladrão, vai ser uma coisa secreta. E a gente fica nesse negócio de secreto, de escondido, e com isso acalentando uma espécie de purgatório evangélico. Não é nada disso não, irmãos. Não é porque vai ser escondido, nós estamos carecas de saber que Jesus está voltando, os sinais estão aí para a gente ver que estamos muito próximo disso, mas não podemos cair numa besteira de afirmar o dia e a hora. Presta atenção. Se alguém escrever livro, como já escreveram sobre isso, Ellen Golden White dos Adventistas, Rutherford dos Testemunhos de Jeová, e muitos outros malucos nessa terra já cansaram de falar isso. Mentira. Deu errado. Muita gente subiu para monte, teve visão em monte, eu jejuei 7 dias, 20 dias, e Deus me mostrou isso, aquilo, eu vi, e a volta de Jesus, e vai ser no dia tal. É mentira, é artimanha do diabo. Cuidado com isso. Jejum, irmãos, tem seu propósito espiritual, mas não é chave para desvendar o mistério de Deus, não. Da segunda vinda de Cristo, só Ele sabe o dia e a hora. Porque se estômago vazio desse poder a alguém, o continente africano seria o mais poderoso do planeta. Deixa de ser besta e acreditar em tolice, acreditar em expediente religioso, acreditar que uma mandinga lá qualquer que um crente faça de um monte de capim aí e de terra vai trazer uma revelação que a Bíblia selou, ela encerrou. Não caia nisso. Se cair, você merece, é um tonto mesmo, igual de ser enganado. Aí tomara que você queime no inferno mesmo, porque a pessoa que é tonta por escolha, pior serve o que não quer ver, né? Então, tudo bem, mas eu estou me dirigindo aqui a crentes sensatos. Não acreditem em profecia de nem pastor, nem de bispo, nem desses apóstolos Nutella que tem por aí. Fique com a Escritura, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas, nos dias de Noé, eu quero analisar com vocês aqui, essa expressão de Mateus, que esses esclarecimentos, essa dúvida já acontecia. 2 Pedro, capítulo 3, deixa eu achar aqui que eu não tive cuidado de marcar, separar, né? Mas aqui em 2 Pedro,
3, versículo 3 e 4. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, ou seja, andando segundo seus próprios desejos desenfreados. Concupiscência é desejo desenfreado. O camarada gosta de comer, mas se ele gostar de comer em excesso, desequilibradamente, é concupiscência. Sexo, tá? É casado, dentro da sua vida normal, tem uma cadência normal. Se o negócio for desgovernado, é também uma concupiscência, um troço bravo. Todo excesso é prejudicial. Então vejam bem, andando segundo seus próprios desejos, desenfreados, né? Concupiscência. E dizendo, onde está a promessa da sua vida? Olha só, essa carta de Pedro foi escrita lá por volta do ano 64. Já naquela época, com Pedro vivo, ele já fazia essa pergunta aqui, ó, onde está a promessa da sua vinda? Imagina hoje. Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha, irmão, é verdade. Mas é aquilo que eu disse, não são as coisas, mas a frequência com que essas coisas se repetem é que são sinais para a volta de Jesus. Então, a Bíblia também nos alerta que no momento em que o mundo inteiro estiver falando em paz, né, 1 Tessalonicenses 5,3, você está lendo, não, você já sabe aí, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Você está vendo vários acordos de paz sendo firmados, os Estados Unidos mediando aí acordo de paz entre Israel e seus inimigos árabes, e é o papel dele fazer isso mesmo, só que mesmo fazendo o bem, mesmo fazendo o que é lícito, está se girando a manivela da roda da história para que se cumpra essas profecias. Então o negócio é bastante sério mesmo, né? Então desde aquele tempo que já havia essa demanda aí. Agora, isso nos dias de Jesus ali, nos dias, não era no dia de Jesus, mas e no dia dos apóstolos. No dia dos apóstolos havia essa dúvida, e aí por conta disso, dúvidas foram surgindo aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Paulo começa a ter preocupação aqui, e depois na segunda carta aos Tessalonicenses também, quanto ao erro de se compreender a segunda vida. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim, ó, porque o mesmo Senhor, não vai ser um outro Jesus não, o mesmo, aquele mesmo que subiu sobre o Monte das Oliveiras e desceu de lá, o mesmo foi crucificado, morto no terceiro dia, ressuscitado, esse mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, todos os mortos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolados uns aos outros com essas palavras. Porque já se dizia naquela época muitas coisas contra a volta de Jesus. E os crentes lá da Grécia, da cidade de Tessalônica, estavam ficando doidos, enlouquecidos com tanto boato, com tanta conversa fiada. Não é diferente nos dias atuais, mas nós vamos ver isso mais na frente. Mas é interessante notar o seguinte, que os mortos ressuscitarão. Na teoria arminiana, ressuscita só os santos e são levados, e os crentes transformados e arrebatados. Os outros vão ressuscitar na segunda parte da segunda vida. Mas o texto não mostra a segunda parte da segunda vida, né? Olhando por esse texto aqui, vão ressuscitar, os crentes são arrebatados, logo após a ressurreição dos que vão salvos, vão ressuscitar e vão para o céu. Os outros serão transformados e vão para o céu. E os outros que ressuscitarem, mas não têm salvação, aguardar o juízo que será imediatamente instalado, segundo essa vertente aqui. Então vejam bem,
Depois nós que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Esse nós que ficarmos não está dizendo que você vai ficar aqui para esperar outro arrebatamento. É a sequência. Primeiro, os mortos em Cristo. Segundo, nós estaremos sendo transformados e seguindo eles para o céu. E o resto dos mortos que ressuscitaram, aguardar o juízo de Deus. Para encontrar com o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Quando escreveu isso, foram consolados uns aos outros com essas palavras. Mas o ataque não cessou. E aí começaram a dizer que, na verdade, Jesus já tinha vindo e que eles tinham perdido a chance, ficaram para trás. Paulo pegou a caneta, a pena de novo e escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, e aqui no capítulo de número 2, ele começa a exortar, dizendo: olha, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não abandone aquilo que vocês aprenderam, entenderam, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós mesmo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí vem, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não será desse jeito. Agora ele está falando praticamente há 2000 anos atrás. Agora nós estamos realmente nesses últimos dias. Para eles não era, mas para nós era. Mesmo para nós ele diz, não será assim. Assim como? Sem que antes dele vir, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, a sequência dos fatos. Os sinais vão se cumprindo e o último sinal é a apostasia. O que é apostasia mesmo? Já expliquei no canal aí. É quando a pessoa deliberada e conscientemente abandona a fé e nega os princípios de fé e do Espírito Santo que ele aprendeu na igreja um dia. Isso é apostasia. Apostasia não é o camarada desviar da igreja. Apostasia não é o camarada mudar de denominação. Apostasia não é o cara fundar um trabalhinho na esquina. Apostasia é negação consciente da fé, da doutrina cristã. Tá? Bom, então ele negando a Jesus, negando o Espírito Santo, negando o seu ensinamento, ele é um apóstolo. Então não será assim em que eles veem apostasia. Irmãos, nós temos hoje com um número, se olhar na internet aí, quantos crentes que abandonaram a fé cristã para voltar para o catolicismo, para a idolatria, viraram padres, pastores que viraram membros de igreja católica, dizendo que é a verdadeira igreja, adorando imagem de novo. Outros foram parar no centro de macumba, viraram cavalo do diabo nesse centro de macumba, enfim. Outros viram ateus, negam a fé com uma facilidade muito grande. É a apostasia que já está começando. Aí você pega aí televisão, empresas de entretenimento e telecomunicações, vão lá, Porta do Fundo, fazer aquele Natal degradando, a imagem de Jesus Cristo, da mãe de Jesus Cristo, aquele espetáculo horroroso, sem graça, de muito mau gosto, que se o seu Fábio Porchat, se o seu Gregório do Vivier, que se acham as maiores mentes iluminadas desse planeta, tiver realmente coragem de sustentar o seu humor sem graça e barato, faz essa brincadeira com o sagrado profeta do Islã, o profeta Muhammad. Vai brincar. Que os muçulmanos não brincam não são frouxão não. Eles botam para quebrar mesmo. Aí não, né? Aí não quer brincar, vai brincar. Escola de samba do Rio de Janeiro, fazer samba com Jesus, fazer lá um diabo arrastando um dito Jesus pelo asfalto, como se fosse o diabo derrotando Jesus. Brinca com o profeta Muhammad, se vocês sabem o que vocês estão fazendo. Né? Vai lá desrespeitar o sagrado profeta do Islã, ver se você não vai ter consequência aqui nessa terra e já, imediatamente. Aprenda a respeitar, mas não,
vão respeitando, vão abusando, vão brincando com coisa séria. E aí pagam o preço, depois quer chorar, né? Aí quer direitos humanos, quer um monte de coisinha. Abraça isso aí, né? Então, temos que entender isso. São sinais do início da apostasia. Ela já começou. Os seminários teológicos que já ensinam que não tem milagre, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que tem que ser revisada, tem que ser atualizada, tem que ser reescrita, tem que acabar, e coisas que a Bíblia condena, eles querem colocar para dentro da igreja. Não. Nós não podemos compactuar com isso. Então, é a apostasia que está se instalando. Tá? Só que na hora que eu vou falar, estou falando dos dias, falei dos dias de Noé, de Jesus, e agora dos apóstolos. Mas quando eu for falar nos nossos dias, eu vou entrar nesse assunto de novo, da apostasia. E aí vocês vão ver o que nós estamos trazendo para dentro dos nossos templos de apostasia, estão batendo palma, porque isso está trazendo dividendos. É só isso aqui, o mamon. O templo do mamon é o mercado. E o mamon é o Deus dinheiro. O dinheiro é uma potestade, não brinque com ele, ele domina você. Ele é a senhora da sua vida. Tá? Então, seguindo o nosso raciocínio aqui, nos dias do apóstolo, Paulo então começa a dizer: isso não será assim, tal, se manifesta o homem do pecado, filho da perdição. O qual se opõe, se levanta com tudo que se chama Deus e se adora. Mas aí lá no versículo 5 ele diz: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ele estava convosco? Eles não lembram, como a maioria dos crentes hoje não lembram também. Você faz culto de doutrina, faz uma live dessa que ninguém assiste, ou assiste, mas não presta atenção, lê a Bíblia e não presta atenção em nada. Você dá um aviso na igreja, o cara depois liga no dia seguinte: pastor, como é que vai ser essa semana? Você acabou de falar lá na igreja 12 horas antes. Não presta atenção em nada. Uma geração alienada fica com o celular na mão e não consegue ler um texto que tenha mais do que 2 parágrafos. Não consegue ver um vídeo que dure mais do que 2 minutos. Está se criando uma legião de gente zumbificada, que não tem paciência de esperar nada. Aí você entra no consultório médico, tem que esperar a vez dele, ele começa a dar relia, dar fricote e se perturba, quebra até uma mesa lá, faz uma gracinha. O que é isso? Reflexo de uma geração adoecida que está sendo educada para não conseguir esperar nada, para não ter que esperar a volta de Jesus, não ter que esperar a transformação de vida que nós, seres humanos, sofremos pelo Espírito Santo, a transformação de vida, mas ela é lenta aos nossos olhos em alguns casos. Não é ter paciência com ninguém, é o imediatismo, é tudo para ontem, né? Tudo para já. Então, esse tipo de gente fica nessa angústia, nessa coisa toda, mas aqui diz: não vos lembrais dessas coisas, eu vos dizia quando ele estava convosco? Não lembro, não presta atenção. Então, e agora vai saber que o detém para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que no meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: já no dia dos apóstolos havia deturpação desse ensinamento, para causar angústia, falsa expectativa. Aí o cara fica angustiado, surtado. Jesus não vem? Qual é a conclusão que ele tira? Isso é mentira, eu vou viver minha vida comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, que não vai acontecer nada. E aí, ou Jesus vem e não está preparado, ele dá um treco, cai duro no chão, morre, e agora? Diante de Deus está perdido, né? Muito cuidado com isso. Então, olha o que vai dizer o texto aqui. 2 Pedro 3:10 eu já li, e aqui no Tessalonicenses, a sua vinda é imediata, mas ela não é surpresa para ninguém. Mas não fique apavorado. Em vez de se apavorar, se planeje. Como? Orando, estudando esse assunto, esperando a manifestação de Deus, mantendo a sua lâmpada acesa, ou seja, a sua fé acesa, sua mente iluminada com a verdade, que é a palavra de Deus, e esquece que esse pessoal está falando aí fora. Tem muita gente perdendo o tino, muita gente perdendo a esperança,
muita gente deixando as coisas para lá. Eu vou parar por aqui, na próxima live, eu prometo que será já na sequência aqui semanal, né? Não vou demorar igual estou demorando, eu vou falar sobre os dias da igreja vigilante e os nossos dias atuais, para fechar esse bate-papo sobre a iminência da volta de Jesus. Então, muito cuidado para você não cair nessas armadilhas e não ficar aí conferindo coisa com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Muita gente pergunta, pastor, esse Covid-19, ele é o princípio das dores? Ele é o começo não sei o quê? Irmãos, eu não vou dizer que é ou que não é. Para mim, o episódio do Covid-19, que ainda não terminou, tá? Esse negócio de segunda onda, não é nem segunda onda não, é que ele nem terminou. Os homens que deram por decreto terminaram, acabou o Covid, pau no burro. A Europa está fechando tudo de novo. O Brasil está com números altos, apresentando queda em relação a números anteriores, mas já vai dar um pico aí, infelizmente. Por causa de política, os dados são manipulados, esse não é um país de pessoas honestas, então você não pode acreditar. Mas não é para surtar, é só para se cuidar. Máscara, gel, distanciamento, vai no culto, mas toma cuidado, nada de ficar abraçando, que saudade, isso é tudo mentira, porque depois do primeiro culto ninguém olha nem para a cara do outro, quem está com saudade ninguém não, isso é tudo conversa fiada, é conversa política. Quem tem saudade do irmão mesmo, está falando com ele todo dia pelo WhatsApp, liga, telefona, quem não está nem aí, é só teatrinho mesmo. Então, se cuide, mas não fica vendo em cada evento a volta de Jesus agora. Tem o Covid-19, vai ter o Covid-20 aí, Jesus voltou. Não, calma. Entenda isso como se o Senhor no meio desse os grandes sinais, que já falou aqui, guerra, rumor de guerra, fogo, peste, terremoto, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, coisas desse gênero aí. São os grandes sinais. E o grande sinal é a apostasia, que já está dentro das nossas igrejas. E aí você tem que estar atento, e não desviando a atenção para esses micro sinais. Entenda Covid, coisas do gênero, como se o Senhor tivesse estendido no meio desse caminho que você está trilhando, uma cordinha cheia de guizos. Para quando você esbarrar naquele guizo, ele fizer um barulhinho, você, opa, é mesmo. Esse guizinho está me lembrando que tem um sinal maior ali na frente. Porque a nossa tendência é não enxergar além do nosso próprio umbigo, ou do umbigo do próprio sapato. Então, esses pequenos sinais são alertas para os grandes sinais, principalmente a apostasia, que já está dentro da sua casa, pela televisão, pela internet, e dentro da sua igreja, enchendo você de heresia, você morrendo de alegria. Cuidado com isso, irmão. Estude a Escritura. Se o seu líder é um homem centrado na Bíblia, obedeça a ele. Se não for, procure um líder que seja centrado, mas não se deixe enganar, porque são os dias finais. Sim, é nos dias de Noé, assim é nos dias dos apóstolos. E na próxima oportunidade veremos nos dias da igreja vigente, e nos nossos dias são os dias atuais. Que Deus te abençoe e te guarde, lembrando que domingo, agora 15 de novembro de 2020, teremos as eleições municipais. Pelo amor de Deus, não vendam seu voto, não troque seu voto por par de sapato, dentadura, caminhão de pedra, caminhão de areia, promessa de carro na igreja. Tem vereador prometendo, tem que cancelar a lei da gravidade, são ignorantes ao extremo, a coisa de dar medo, sabe nem o que é vereador, não tem noção do que é isso, né? E, enfim, não venda o seu voto, não troque por promessa de nada. Vote num vereador que seja uma pessoa honesta, de preferência se for irmão em Cristo, honesto, que congrega com a família na igreja, não é aquele crente que aparece lá um domingo por mês, não. Guarde disso aí, é mais um mentiroso. Tem a sua família na igreja, não vai botar lá na cadeira municipal uma pessoa iníqua, não. Se você tem um crente para votar, mas for crente honesto, não é crente que mente, não é crente que mente para a igreja, que dá golpe na igreja, não. Crente honesto, que não dê prejuízo, não trapaceie, tá? E que não esteja associado com criminosos, com pessoas que estão sendo processadas pela Lava Jato, pelo Mensalão ou por qualquer outra via de investigação dessas criminais que tem por aí. Quem com pouco se mistura,
comerá farelo, né? Então, não entre nisso. Tem gente que daqui a um tempo, quando os ladrões com quem estão coliados forem presos, vão falar, nunca conheci essa pessoa. Ah, mas eu tenho foto, pessoa junto com bandido, com gente processada, está guardada no celular para esse grande dia. Espera. Então não vendam seu voto. Não trabalhe como boca de urna. Você pode trabalhar sacudindo bandeirinha, vestindo de palhaço na rua, aquele pirulitão assim pro alto, mas chegou o dia da eleição, não vá vender boca de urna, não vá fazer boca de urna. É crime eleitoral. Tá? Então não suja a sua imagem, não comprometa a sua salvação por causa de migalha, por causa de ninharia, que esses políticos mentirosos usados pelo diabo vão querer te corromper. Candidato que quer comprar o seu voto, está te prometendo coisa impossível, é corrupto. O candidato tem que prometer coisas para o município, projetos para o município, não para pessoas ou grupos individuais. Faça uma boa votação, priorize os irmãos em Cristo, que são irmãos de verdade, que têm testemunho e têm uma boa administração no seu município. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças por esses minutos, que o Senhor possa nos ajudar para que essa palavra seja compreendida e não distorcida, para o relevo espiritual e o alerta para cada um dos nossos irmãos. Abençoe as famílias que estarão ouvindo essa mensagem, seja com cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.